Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso webcast. Eu sou o Magno, aqui do marketing da Cinex, e como convidado a gente tem hoje aqui o Juliano Testoni, que é da nossa área de serviços gerenciados, e ele vai apresentar para vocês um pouquinho aí das nossas ofertas, como que nós trabalhamos com serviços gerenciados e como nós podemos apoiar vocês também aí nessa jornada de serviços, tá bom? Então fiquem com o Juliano, no final aqui a gente vai responder todas as dúvidas, então se vocês tiverem perguntas, podem enviar aqui pelo chat que no final nós iremos respondê-las. Obrigado e uma ótima sessão para todos. Opa, boa tarde, pessoal. Juliano aqui, eu trabalho na estrutura de serviços dentro da unidade de cloud aqui da Cinex, né? Essa estrutura de serviços gerenciados aqui, ela é uma área nova, né, dentro da nossa estrutura. E a ideia aqui dessa apresentação é eu mostrar um pouquinho para você como que a gente está estruturado, né, para entregar esse nosso novo modelo de negócios ali de serviços gerenciados para vocês. Como que a gente pode, através dessa estrutura, né, agregar o portfólio de vocês ali de cloud, tá bom? Então, falando um pouquinho da Cinex hoje, né, Cinex, antigamente nosso nome, a gente era conhecido como Westcon, né, 3 anos atrás, e a partir daí veio um grupo chamado Cinex, no qual comprou a Westcon, toda a parte da Westcon Américas ali, né. Então, eles vieram com uma abordagem muito forte ali na parte de investimento em tecnologia, né? Então, justamente pelo fato ali de enxergar um potencial dentro do Brasil, né, na evolução de tecnologia ali, eles vieram com uma proposta muito forte, investir em cloud, dentro dessa estrutura, né? Então, há 3 anos atrás, a gente começou a desenvolver essa estrutura de serviços, né, voltadas para cloud computing. Então, a partir de então, a gente só tinha uma estrutura de serviços profissionais, né? Então, o que a gente considera serviços profissionais hoje aqui dentro da Cinex? Né? Toda a parte de implementação, de migração, de rearquitetura de uma aplicação para ela rodar hoje na nuvem, tudo isso é considerado serviços profissionais, né? Tudo que tem um começo, meio e um fim de um projeto, né? Então, essa estrutura hoje aqui na Cinex, ela já tem 3 anos, né? A gente já está bem evoluído com esse modelo de negócios, né? E nesses últimos 4 meses, a gente enxergou a necessidade de investir em uma nova área aqui dentro da Cinex, voltada para cloud computing, né? Os clientes hoje, né, eles imaginam só pelo fato deles ter uma estrutura, de uma infraestrutura na nuvem, significa que aquilo está sendo monitorado ou gerenciado pelo próprio provedor, né? Mas é muito pelo contrário. A gente sabe hoje que precisa, né, ter uma estrutura dedicada, uma infraestrutura olhando toda a parte de segurança desse ambiente para aí sim fazer a gestão, né, dessa infraestrutura e sim olhar com cuidado, né? Como responsável por essa estrutura, a gente tem a nossa área de NOC, que é hoje no qual ela funciona 24/7, e esses técnicos, né, que estão por trás ali do NOC, que são os responsáveis por fazer esse monitoramento e a gestão desse ambiente, né? Mais para frente, nos próximos slides, eu vou dar um pouquinho mais de detalhe, né, sobre como que funciona a nossa estrutura do NOC e falar um pouco das ofertas que a gente tem desenvolvidas ali para serviços gerenciados. O foco dessa apresentação aqui é a gente falar de serviços gerenciados, mas eu não vou deixar de passar um pouco das ofertas que a gente já tem voltadas para serviços profissionais, então. Então, hoje a gente já tem um time aqui dentro da Cinex que faz o delivery dessas ofertas, né? Então, toda a parte de backup, parte de migração, DR, Cloud Enablement. Então, hoje, se o seu cliente identificar a maturidade do seu cliente, da tecnologia que ele utiliza hoje, para entender se ele está apto, né? Se ele está apto a ir para a nuvem, a gente tem esse time que pode ajudá-los com essa parte. Então, Cloud Automation também
é uma área aqui dentro da Synnex também, na qual a gente cria scripts voltados ali para automação desse ambiente, então, visando uma redução de custos. Então, se o seu cliente hoje tem máquinas, um exemplo, que o seu cliente tem máquinas virtuais que ficam 24/7 ligadas, né? Então, ele não tem essa necessidade. Então, a gente cria mecanismos ali de automação desse ambiente visando uma redução de custos. Então, esse ambiente vai ser ligado depois do horário comercial, ou então a gente vai fazer um scale down desse workload ali, dessa máquina virtual, né? Depois desse período. Então, esse é um outro exemplo. Partindo ali para Cloud Security Assessment, então, aqui é um serviço de onde a gente analisa ali a sua infraestrutura como um todo, para entender quais são os acessos via internet que tem para sua infraestrutura. A gente faz uma análise mais a fundo, né, dentro da parte de segurança da sua empresa, do seu cliente, no caso, né? Uma outra oferta que a gente tem é de Cloud Analytics Plan. Então, aqui a gente utiliza até uma solução própria da Synnex hoje para fazer a análise dessa sua infraestrutura em termos de governança, né? Então, hoje a gente tem uma solução chamada Blue Sky Data Analytics, né? E através dessa solução a gente consegue fazer a governança dessa infraestrutura e entender quanto está sendo consumido em cima de cada recurso, né? Se sua estrutura, se vocês estão realizando backup dessa infraestrutura, ou então se você roda um SQL ali num modelo de IaaS, né, em cima de uma máquina virtual, quanto que ficaria a gente levar esse serviço para um modelo plataforma, né, no SQL as a Service ali do Azure, né? Esses são alguns exemplos no qual a gente pode, que eu estou citando aqui, através dessa oferta, né, na qual a gente analisa e trabalha sugestões de melhorias dentro desse ambiente. E o Cloud Capacity, que é uma avaliação dentro dessa infraestrutura, uma vez que você já tenha uma infraestrutura provisionada ali na nuvem, né, como que a gente pode fazer para reduzir o custo dessa infraestrutura, né? Então, se o seu cliente tem uma aplicação web na qual ele está rodando em cima de uma máquina virtual, ele tem o IS instalado nessa máquina, a gente trabalha com sugestões. Então, qual seria uma hipótese da gente migrar esse serviço, essa aplicação web, para um modelo ali de web app, né, do próprio Azure? Então, quanto que a gente conseguiria reduzir de custo trabalhando nessa migração. Então, essa é uma outra oferta ali que a gente tem disponível através da nossa estrutura de Professional Services. O foco dessa apresentação hoje não é a gente falar de Professional Services, é só abordar o tema de Managed Services, né? Mas eu estou deixando aí para vocês só para vocês ficarem a par do que a gente tem disponível ali para vocês. Partindo para o principal agora dessa apresentação, né, falando um pouquinho das ofertas que a gente tem de serviço gerenciado, né, partindo ali a nível de monitoramento e de gestão desse ambiente. Então, a gente tem uma oferta criada hoje para monitoramento a nível de backup. Então, se o seu cliente hoje tem uma estrutura de backup na nuvem, a gente consegue um exemplo aqui do que a gente vai atender dentro dessa oferta, é identificar os pontos de retenção dentro desse backup. Então, saber se ocorreu alguma falha num ponto de recuperação. Então, a gente sabe que é muito comum no cenário atual hoje, a gente vê agentes de backup ali do próprio Azure, só que o último ponto de recuperação é de 3 meses atrás. Então, a gente tem que ter um controle em cima disso, e a ideia é que em cima dessa oferta a gente faça o controle desses pontos de recuperação para saber se aconteceu alguma falha, até a parte de scheduling, né? Então, se houver alguma alteração na parte de scheduling ali de backup, nosso time vai receber esse alerta e vai identificar para saber se é algo que veio de vocês, né? do TI dessa empresa, e diversas outras métricas que a gente entrega dentro dessa oferta. Partindo ali para uma oferta de monitoramento de web app, então aqui a gente parte mais para o monitoramento a nível de segurança também. Então, quantidade de requisições que está sendo realizada dentro da sua web app do Azure, né? Se está acontecendo algum ataque DDoS,
dentro dessa infraestrutura, dentro desse serviço, até mesmo SQL injection, né? Se o hacker está tentando buscar alguma informação do banco de dados ali através da URL do navegador, né? São todas métricas hoje que a gente acaba monitorando dentro da nossa estrutura, junto aos nossos engenheiros, né? Que ficam ali na estrutura do NOC. Certo? Além dessas métricas também, disponibilidade dessa web app. Então, se você vai criar um ambiente de homologação, né, dentro de uma web app, você vai fazer o swap depois para a produção dessas instâncias ali de homologação. A gente pode fazer isso tudo em conjunto com o nosso time, tá bom? Monitoramento a nível de banco de dados. Então aqui, se você tem hoje um trabalho hoje com SQL ali no modelo plataforma, a gente consegue estar fazendo monitoramento a nível de banco de dados, identificando o tempo de resposta de query. Então, se acontecer do seu banco de dados está com um problema de performance, né, a gente consegue identificar através do tempo de resposta das queries por que está causando essa lentidão. Esse nosso serviço, ele inclui esse nível de monitoramento dentro do seu banco, né, para identificar se o problema que está causando essa lentidão no banco é alguma query que está mal escrita, né? Então todo esse nível de detalhe a gente consegue entregar dentro dessa oferta. Partindo para o monitoramento de links ali, se a gente tem hoje uma estrutura de VPN conectada ao Azure, então o tempo de resposta dessas VPNs, se essas VPNs estão ativas, até o balanceamento de link ali, tudo isso é entregue dentro dessas ofertas. A ideia aqui, pessoal, também é que no final dessa apresentação aqui, eu encaminho para vocês as métricas de até onde a gente consegue monitorar dentro de cada uma dessas ofertas que a gente tem disponível, tá bom? Então, eu vou encaminhar para vocês uma apresentação, né, com detalhes ali do que é entregue dentro de cada uma dessas métricas. E a gente criou essas ofertas justamente para facilitar a visão de vocês de até onde a gente consegue chegar, né, na parte de gerenciamento, né, de monitoramento também. Então, partindo ali para a próxima oferta de monitoramento de máquinas virtuais, então, hoje, todos os recursos que estão atrelados a uma máquina virtual, a gente consegue fazer esse monitoramento. Então, se você tem um disco gerenciado, atachado a essa máquina, a VNet que está atachada a essa máquina, a própria subnet também, todos esses recursos por um todo a gente consegue monitorar. Tempo de resposta, então se você tem uma aplicação ali que está rodando em cima de uma máquina virtual que está fora da região do Brasil, está no leste dos Estados Unidos, e está acontecendo um problema ali de lentidão, né? Tempo de resposta, está passando ali 150, 200 milissegundos ali para acessar essa aplicação no caso. Então a gente tem um controle, a gente consegue criar thresholds em cima dessas métricas, né, para tratando esses problemas que venham a acontecer nesses serviços, tá bom? Monitoramento, hoje, todo recurso que é criado no Azure, né, a gente consegue monitorar através de logs, né? Eu vou até, no próximo slide, eu vou apresentar para vocês quais são as ferramentas que a gente utiliza, né, para estar fazendo esse monitoramento e a coleta desses logs ali, que são os logs mais importantes para serem monitorados, né? Então, partindo para o monitoramento a nível de segurança, um exemplo ali que eu posso citar para vocês é se o seu cliente hoje ele tem uma primeira estrutura de firewall, que seja um Network Security Group criado ali, né, na VNet dele. Então, a gente consegue fazer um controle de todas as portas que estão bloqueadas, que estão liberadas. Então, se houver alguma alteração no status ali dessas portas, a gente vai entrar em contato com vocês, nosso time ele vai estar ciente sobre essas alterações e a gente vai identificar se é algo normal, né, se é algo que foi alterado pelo próprio cliente ou se é alguma anomalia, né, algum acesso fora do normal dentro desse ambiente, né? Então, e aí, como eu disse, né, essa é apenas uma das métricas na qual a gente consegue monitorar, é muito mais do que essa
essa que eu acabei citando como exemplo para vocês, tá bom? Partindo ali para o monitoramento de clusters, então se o seu cliente tem uma estrutura ali de Docker dentro do Azure, né? Ele tem ali o AKS, ele tem os clusters, a saúde dos clusters, tudo isso é monitorado pela nossa estrutura para identificar se aconteceu alguma falha em algum dos clusters. Tudo isso a gente consegue monitorar e fazer a gestão também. E por último, ali, monitoramento a nível de storage file server. Então, hoje a gente sabe que muitos clientes hoje utilizam serviço de backup, né? Eles têm soluções terceiras de backup, utilizam o Veeam Backup para fazer backup da infraestrutura local para a nuvem, né? Nesses casos, eles só criam um repositório na nuvem, né? E configuram essa solução terceira para armazenar esses dados no repositório na nuvem. Então, para esse tipo de cenário, a gente trabalha também com monitoramento a nível de storage, né, e de file server. Então, identificando ali a volumetria desses dados, identificando também se aconteceu algo fora do normal dentro desses storages, nível de permissionamento e tudo mais, tá bom? Aqui é até um exemplo de uma oferta de segurança que eu queria compartilhar com vocês, né? Esses são as 4 fases ali de um ataque de um cyberataque, né? Então, a primeira forma ali, a primeira etapa de um cyberataque esse hacker buscar meios de acessar a sua infraestrutura, né? Meios de acessar esse ambiente. Então, ele vai atrás das vulnerabilidades, né? Ele vai atrás de, se você tem alguns problemas ali de configurações dentro da sua aplicação, ele vai buscar essas vulnerabilidades, né? Para tentar acessar essa infraestrutura. Então, uma vez que ele ganha o acesso a essa infraestrutura, ele vai ter visibilidade ali de todos os recursos que você tem na nuvem, seja ele máquinas virtuais, se você tem web app, a própria credentials que você tem, se você tem o Azure, se você utiliza já o Azure Active Directory, ele vai ter visibilidade de todos os usuários, as credenciais desses usuários, né, os dispositivos, se você trabalha com dispositivos IoT, ele vai ter acesso a todas essas informações, né? Uma vez ele com acesso a essas informações, a gente vai para a terceira etapa, né, que é o lateral movements. Então, aqui ele vai acessar esses recursos. Uma vez ele com acesso a esses recursos, ele vai identificar quais são os dados ali sigilosos, os dados críticos que você tem dentro da sua estrutura. Então, se você tem ali dentro do banco de dados informações ali de cartão de crédito, se você tem informações de pessoas físicas, né? Próprio nome é considerado um dado crítico hoje por conta da LGPD, seja ele num banco de dados, na máquina virtual, ele vai fazer o levantamento desses dados críticos. Então, uma vez ele com essas informações, ele pode tomar ali parte para a última ação, que é qual é a ação que ele vai tomar uma vez que ele tem todos esses lados. Ou se ele vai apagar, ou se ele vai fazer o upload dessas informações para dentro de casa, né, para guardar essas informações e tentar vender, ou então ele vai cobrar ali em Bitcoin, o que a gente pode fazer para evitar com que chegue nesse último nível, né? Então, hoje, a gente tem uma oferta de segurança voltada para esse modelo de negócio, na qual a gente evita que esse hacker ali, ele acesse até a página ali, até a etapa 1 de exposição. Então, ele não vai ter o controle sobre essa infraestrutura. Então, todos os recursos hoje que você tem no Azure criado, que são acessados de forma pública, a gente faz um levantamento em cima desses recursos, identifica se tem credencial ali de usuário que é de fácil acesso, ou então se tem alguma porta liberada ali dentro da sua infraestrutura, a gente consegue fazer esse nível de controle e acabar evitando com que o hacker chegue nessa última etapa aqui, né, na qual ele tem a posse desses dados que são importantes hoje na sua infraestrutura.
Eu não coloquei como um exemplo de todas as ofertas aqui, justamente porque a gente tem pouco tempo para conversar hoje, né? A ideia mesmo é explicar para vocês um pouco dessa nossa nova estrutura, né? Fiquem tranquilos que no final da apresentação aqui eu vou compartilhar com vocês ali todo esse material, né? Inclusive, a gente vai encaminhar uma gravação, né? Desse webinar para vocês compartilharem ali com o time de vocês, tá bom? E vamos continuar aqui. Seguindo, agora falando um pouco da nossa estrutura de serviços gerenciados, como que ela funciona hoje, né? Hoje a gente tem um suporte, né, que é a base da nossa pirâmide hoje de serviços gerenciados. Então, o suporte ali, a gente tem um time ali de N1 e N2, né, que atende nível 1 e nível 2. Esses técnicos N1 e N2, a responsabilidade deles é trabalhar fazendo troubleshooting em cima desses problemas, né, buscar log de evidências ali em fórum de fabricante, né? Uma vez que ele não encontre esse problema, que ele não identifique a causa raiz desse problema, ele é encaminhado ali para um N3, né? Esse N3 é um analista sênior, que a gente tem mais de um analista, é um dos analistas sêniores no qual ele tem um conhecimento até maior em cima daquele recurso. Esse analista sênior acaba identificando o problema e corrigindo e atuando em cima desse problema. Uma vez que esse problema seja algo fora do escopo técnico, né, seja um problema a nível de infraestrutura, um problema a nível de data center, a gente tem hoje um contrato com a Microsoft, né, no qual ele nos garante ali SLAs baixos, né, tempo de resposta em casos críticos de menos de 30 minutos. Então, o nome desse contrato é o Advanced Support for Partners, é o Premier, né? Então, a gente consegue estender todo esse contrato para vocês parceiros. Então, essa hoje é a base da nossa pirâmide. Partindo para um segundo nível ali dentro da estrutura de serviços gerenciados, a gente tem o monitoramento a nível de infraestrutura. Então, hoje, tudo que é relacionado à infraestrutura, máquina virtual, VNet, os discos atachados a essa máquina, as subnets. Então, hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada Zabbix, né? A gente instala os Zabbix dentro da infraestrutura do cliente e acaba fazendo monitoramento ali nível de CPU, memória, throughput, IOPS, até os agentes de backups são considerados monitoramento a nível de infraestrutura dentro da nossa área aqui. E para reportar e para facilitar a gestão desses recursos, né, dos thresholds que a gente criou para fazer o monitoramento desses recursos, a gente utiliza o Grafana. O Grafana a gente faz a construção dos gráficos, né, e apresenta essa dashboard, né, onde o nosso time faz o monitoramento e a gestão desse ambiente, e a gente pode estar compartilhando tanto para vocês parceiros quanto para os clientes finais. Tá bom? E o último nível de monitoramento que a gente tem, que a gente está atuando hoje aqui na Synex, é o monitoramento a nível de aplicação. Então, como é que funciona a parte técnica por trás desse nível, né, de monitoramento a nível de aplicação? Hoje a gente a gente faz uma conexão dos Zabbix, né, com o Application Insights, com o serviço da própria Microsoft, e a gente consegue coletar detalhes a nível da sua aplicação. Então, da mesma forma para o banco de dados. Então, se está acontecendo um problema no banco de dados ali, tem um problema de query mal escrita, né? Uma query que está levando um certo tempo para responder, no qual está causando essa lentidão no banco, a gente consegue identificar essa query e informá-los que aqui é onde está o problema que está ocasionando toda essa lentidão dentro da sua infraestrutura. Tá bom? E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ali em relação se essa oferta que a gente tem disponível, se esse último pilar atende um dos cenários de alguns clientes, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui, tá bom? No final aqui da apresentação, a gente vai estar respondendo as perguntas para vocês. Agora, partindo para a nossa estrutura de NOC, para quem não conhece, essa é uma foto que a gente tem hoje do nosso NOC, que fica na Synex ali em São Paulo. Então, a gente faz um atendimento ali 24/7, né, tanto para vocês, parceiros, quanto para os clientes finais.
Então a gente tem hoje um sistema automatizado de gestão de chamados ali que facilita o nosso controle sobre todos os chamados que estão sendo abertos, né? A gente tem todos esses técnicos que ficam por trás dessa tela ali, são todos técnicos certificados, né? Por trás desse NOC são todos técnicos certificados, todos trabalham com, todos já possuem as certificações AZ da Microsoft, né? Nível técnico, né? E, além disso, a gente tem um sistema de gerenciamento de incidentes online. Só para passar essas informações para vocês, a gente tem uma ferramenta de Service Desk hoje interna nossa, que é o Gira, né, na qual a gente consegue estar atendendo até 6 chamados ao mesmo tempo, com essa estrutura que a gente tem disponível. Né. O próximo ponto é o suporte a SFP, na qual a gente consegue replicar esse nível de suporte para vocês parceiros, e não tem limites de chamados. Né? Então a ideia aqui do que a gente está entregando aqui de portfólio para vocês não é uma ferramenta de monitoramento, não é uma ferramenta de gestão. O valor agregado aqui dentro dessa estrutura é os técnicos que vão estar por trás dessa ferramenta fazendo toda a gestão e o monitoramento desse ambiente. A gente sabe que se o cliente quiser, ele vai buscar uma ferramenta de mercado ali para estar entregando ali o nível de monitoramento que ele acha fundamental, só que aquilo é só uma visão de gráficos, né? Ele não tem um time fazendo toda a gestão daquele ambiente, fazendo todo o monitoramento daquele ambiente. E esse é o valor que a gente está entregando aqui para vocês através dessa estrutura, tá bom? Entrando a nível mais detalhado, né, até onde a gente consegue chegar falando ali de Azure, né, toda essa estrutura nossa, ela tem basicamente 4 meses, né, e ela foi desenvolvida em cima de Azure, né, toda a parte de gerenciamento foi em cima de ambientes na nuvem. Então, tudo relacionado à parte de networking, gerenciamento de ferramentas, própria migração, storage, security, infraestrutura, o data platform, analytics, a gente já consegue atuar em cima desses recursos. Né? Um exemplo que eu cito aí para vocês, né? Muitos clientes ficam com dúvidas em termos ali da parte de migração. Então, existem N soluções hoje da própria Microsoft que nos auxiliam nessa parte de migração. Então, o próprio Data Migration System é uma ferramenta ali que nos auxilia na migração ali de um modelo de banco de dados de infraestrutura para um modelo de instância gerenciada na nuvem. Então, hoje a gente consegue se conectar com essas ferramentas da própria Microsoft para identificar em que etapa que você está da migração. Né? Esse é um exemplo de até onde a gente consegue chegar a nível de monitoramento de uma migração, né? Identificar a etapa que você está na migração, se você já fez o assessment desse banco, se você já startou essa migração, quais são as falhas que ele identificou dentro desse banco de dados, né? Falhas não, né? Quais são as alterações que devem ser executadas dentro desse banco de dados para que ele seja suportado ali num modelo de instância gerenciada na nuvem. Tudo isso a gente já consegue entregar para vocês através da nossa estrutura. O mesmo para storage, para segurança também a nível de infraestrutura, como eu falei para vocês, discos gerenciados, a máquina, seja ela uma máquina Linux, uma máquina Windows. Então a gente trabalha também com o Security Center da Microsoft para trabalhar num nível a mais de segurança dentro do conceito de infraestrutura. Né? Então, tudo isso é entregue ali como uma oferta através desse portfólio de serviços gerenciados. Falando agora das vantagens, né, que a gente tem, que a gente entrega através dessa estrutura de serviços gerenciados, é a centralização de diversos recursos e provedores em um único painel. Como eu havia mencionado para vocês, a gente desenvolveu essa estrutura de serviços gerenciados utilizando como base o Azure, mas a gente já tem cenários atuais de clientes que utilizam outros provedores, né, até de clientes que trabalham com o conceito híbrido, né, parte da infraestrutura deles está local, parte está na nuvem. Então a ideia é que a gente faça um monitoramento a nível de infraestrutura, né, a nível de infraestrutura como um todo, identificando qual é
a infraestrutura local que a gente deve monitorar, quais são os recursos na nuvem que devem ser monitorados. A gente tem até exemplos de clientes que utilizam ali tanto o Google Cloud Platform quanto o Azure. A gente conseguiu consolidar todo o monitoramento desses recursos em uma única dashboard, né? Então, essa é uma das vantagens da gente trabalhar hoje com essa oferta de serviços gerenciados, né? O segundo ponto é a monitoração em tempo real, com alertas para qualquer recurso monitorado. Então, como eu falei para vocês, muito mais do que uma ferramenta de monitoramento, a gente tem o time de engenheiros por trás dessa ferramenta, fazendo essa monitoração, né? E trabalhando com esses thresholds, né? Informando vocês sobre esses problemas que aconteceram, os incidentes que aconteceram ali dentro da sua infraestrutura, analisando o comportamento dela, né? Caso aconteça algo fora do normal, né? O nosso time vai entrar em contato com vocês, tanto com vocês quanto para os clientes finais, né? No qual a gente vai estar oferecendo esse serviço para estar solucionando esse problema, né? Identificando a causa raiz desse problema. Além disso, nossa estrutura do NOC, além de fazer o monitoramento, a gente também tem essa responsabilidade ali de sugerir melhorias, né, dentro desse ambiente. Uma vez que a gente identifique algo que possa ser melhorado dentro dessa infraestrutura, a gente consegue estar trabalhando e informando através de reports, né, como que a gente pode atuar ali para melhorar esse ambiente, não só visando a diminuição de custos, mas visando também performance, né? Como eu falei, um exemplo ali para vocês, se a gente identificar que vocês estão utilizando uma máquina ali, tem um workload ali que está utilizando 30%, 40% de CPU 100% do tempo. Então, por que não a gente fazer um scale down dentro dessa instância, né? Por que não reduzir essa instância visando ali uma diminuição de custos? Esse é apenas um exemplo, né? Ou então, por que a gente não acrescenta se a gente está buscando mais segurança dentro desse cenário, por que a gente não acrescenta ali uma camada de firewall dentro dessa estrutura, utilizando o próprio Azure Firewall, né? São exemplos que a gente consegue trabalhar como sugestão para melhorar, né? Para melhorar tanto a parte ali de performance, a parte de disponibilidade e a redução de custos, né? Que é um dos pontos mais importantes ali no qual a gente enxerga hoje. Um quarto ponto importante também é a gente antecipar os problemas que possam ocorrer nesse ambiente. Então, a gente trabalha hoje dentro da nossa estrutura com o conceito de proatividade. Então, se a gente identificar que tem algo anormal dentro desse ambiente, a gente vai estar entrando em contato tanto com os clientes quanto com os parceiros, né, para atuar em cima desse problema, para evitar com que ocorra, né, de fato, e com que esse problema venha a ocorrer, né, de fato. E essa é uma das vantagens também em cima da nossa oferta, né, porque se você contratar uma ferramenta terceira para fazer o monitoramento, você precisa ter um time por trás para estar trabalhando e estar atuando em cima em cima desse monitoramento, né, que essa ferramenta está te entregando. Então, a ideia aqui, mais uma vez reforçando para vocês, é vender a estrutura que a gente tem por trás, né? Estrutura de técnicos ali capacitados para estar fazendo a gestão desse ambiente. O quinto ponto é um suporte técnico ativo para esses recursos monitorados. Então, todos esses recursos que estão sendo monitorados pela nossa estrutura, a gente vai estar atendendo dúvidas técnicas em relação a esses recursos. E por último, a entrega de reportes automatizados, né, baseado na necessidade do cliente. Então, se ele quer receber ali reportes sobre a saúde do ambiente dele de forma mensal, de forma semanal ou diária, isso tudo fica a critério, né, do cliente. Agora, falando um pouquinho para vocês, a metodologia hoje que a gente utiliza, né, para entregar, né, essa oferta hoje para os clientes, ela passa por essa etapa de setup, né, para essa fase de setup, na qual ela tem essas 4 etapas, e por último a de gerenciamento. Então, a etapa de onboarding é uma apresentação que a gente faz para vocês ali,
um pouco dessa estrutura de serviços gerenciados da Synex, né? A gente fala um pouco das ofertas que a gente tem criado dentro dessa estrutura de serviços gerenciados. É basicamente essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês. No final, né, que a gente faz essa apresentação para cada parceiro, é legal a gente ter um feedback de vocês, parceiros, né, se isso é algo que pode agregar no portfólio de vocês, ou se vocês já atuam em cima dessa parte de monitoramento, vocês já fazem essa gestão. Então é legal nessa etapa 1 a gente ter todo esse feedback junto ao parceiro sobre essa estrutura. Partindo ele para a etapa 2, né, uma vez que a gente faz essa apresentação dessa estrutura, a ideia é que vocês repliquem esse conteúdo junto aos clientes, né, identificar ali os clientes na qual é mais necessário a gente atuar em cima ali de uma oferta de serviços gerenciados. Então, uma vez os clientes se interessando, os clientes interessados, a gente pode fazer uma apresentação, a gente pode partir ali para uma etapa 3, né, que é uma etapa de kickoff meeting, onde a gente faz uma apresentação mais técnica, né. Aqui é uma etapa onde a gente faz, onde tem todo o time técnico da Synex que acaba participando dessa call. A gente faz uma apresentação a nível mais detalhado sobre a ferramenta que a gente utiliza de monitoramento, sobre o próprio Application Insights, né, sobre o Azure Monitor, como a gente se conecta com essas aplicações, quais são os pontos relevantes a ser monitorado dentro dessa infraestrutura. Né, a gente faz um conhecimento ali nessa etapa 3 a nível mais detalhado sobre o ambiente do cliente, né? Que tipo de workload que ele roda dentro dessa infraestrutura, quais são as formas de acesso a essas aplicações, todos esses detalhes mais técnicos, eles são apresentados nessa etapa, né? Então, partindo ali, uma vez que a gente finaliza essa etapa, a gente constrói, né? A gente trabalha, a gente cria essas métricas no qual a gente identificou que são fundamentais a serem monitoradas dentro do ambiente do cliente, baseando-se naquilo que é crítico para ele. Uma vez a gente com essas métricas já definidas, a gente cria esse dashboard e a gente passa ali para a etapa 4, onde a gente entrega esse dashboard com essas visões, né, com esses gráficos ali de acesso, para identificando ali com o nível de monitoramento no qual o cliente espera. Né? Eu vou até compartilhar com vocês um print que eu tenho de um dos clientes que está sendo monitorado aqui pela nossa estrutura, né? E a ideia também é que nessa etapa, né, caso seja necessário, a gente faça alguns ajustes de métricas, até de thresholds, né? Então, se o cliente enxerga ali ser necessário alterar alguma das métricas, a gente acaba realizando nessa etapa. Uma vez essas 4 etapas concluídas, né, isso significa que o cliente já está na nossa estrutura sendo monitorado pelo time da Synex, né, pela estrutura do NOC. Uma vez o cliente junto à nossa estrutura, a gente trabalha ali no monitoramento dos indicadores ali dessas KPIs que foram definidas, certo? Além de fazer todo esse monitoramento, essa gestão desse ambiente, a gente faz a análise contínua, né, dentro desse ambiente, identificando ali o que pode ser otimizado, né? Essa é a metodologia hoje que a gente utiliza desde a parte de setup até a parte de gerenciamento. Aqui é o print hoje de um dos clientes que estão sendo monitorados pela estrutura da Synex, né, pelo nosso time de serviços gerenciados. Então aqui, no caso desse cliente, a gente está fazendo monitoramento ali a nível de espaço em disco, quantidade de requisições, né, que ele está recebendo na aplicação web dele, se ele está tendo algum ataque de DDoS naquele momento. São todas métricas que são fundamentais para que o ambiente desse cliente fique 100% ativo, né? Então, quantidade de tráfego de dados que estão entrando, que estão saindo dentro dessa infraestrutura. Então, tudo isso a gente criou junto ao cliente, né? Essa é uma outra visão de um outro cliente, né, na qual a gente acaba fazendo monitoramento a nível ali de web app, né, nesse caso. Então, o tempo de resposta ali dentro dessa web app, até os próprios certificados SSL que estão atrelados a essa web app, né, quanto tempo falta para expirar, porcentagem de memória que está sendo utilizada nas máquinas virtuais dentro desse ambiente, né, a volumetria de disco,
No caso, esse cliente aqui, ele tem discos gerenciados, né, para estar fazendo para estar utilizando como DR, né, como site recovery. Então, a gente tem o controle da volumetria dos discos que ele tem ali dentro da infraestrutura dele. Né, lembrando que todos esses gráficos são criados baseados no que a Cinex e no que o cliente enxerga de importante a ser monitorado dentro do ambiente dele. Tempo de resposta das VPNs, ali também a gente acaba monitorando, né? É isso. Uma outra ferramenta que a gente utiliza, né, dentro da nossa estrutura, até para facilitar essa gestão e a governança desses dados, é o próprio do Blue Sky Data Analytics, né, onde a gente tem o controle aqui a níveis de economia, né, níveis de quanto o seu cliente está consumindo, está gastando, né, em cima de cada recurso. Então, através do Data Analytics, como vocês estão vendo ali na tela, aquele monitor pequenininho ali, você consegue identificar, né? Isso vocês podem ter acesso. Então, a ideia é que vocês tenham acesso já a todos esses recursos, né? Quanto que cada cliente está gastando em cima de cada recurso. Então, se seu cliente hoje já utiliza um controle por tag, né? A gente consegue identificar quanto que ele está gastando ali por tag. Então, se ele tem um controle ali a nível de área, né? Ele consegue taguear cada recurso para uma área específica, a gente consegue estar identificando quanto que está sendo consumido, né, da área financeira, da área de marketing, da área comercial. Então, tudo isso a gente pode construir também junto com a nossa equipe, né? Então, a ideia é que, além da estrutura de serviços gerenciados, a estrutura do NOC, no qual a gente consegue entregar esses recursos para vocês, vocês tenham acesso também a esse Data Analytics, né? Visando toda essa governança de dados ali que está sendo trabalhado em cima dessa infraestrutura, até para você ter uma visibilidade, né, de qual vai ser quanto você vai gastar com essa infraestrutura naquele ciclo, certo? A apresentação é essa, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida também, ou se quiserem entrar em contato comigo, estou deixando disponível ali uma forma de me acessar através desse e-mail. Fiquem à vontade ali para me encaminhar um e-mail, ou então, se vocês quiserem que a gente faça uma apresentação a nível mais técnico sobre essas ofertas, a gente consegue fazer essa apresentação para os clientes, né? A ideia é que vocês repliquem esses materiais que a gente vai acabar disponibilizando para vocês junto aos seus clientes, né? E o foco da apresentação é hoje, dessa apresentação estrutura de serviços gerenciados é esse. E fiquem à vontade para fazer perguntas agora, pessoal. A gente vai disponibilizar um tempo aí para vocês fazerem as perguntas. Oi, Gil, tudo bem? Opa. Eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Vou ir falando para você. Vamos o lá. Fernando Silva gostaria de saber se na gestão de backup é feito independente da solução que o cliente esteja utilizando, por exemplo, Vim, Commvault e etc. Isso, independente da solução que o cliente utilize. Eu citei como exemplo o próprio o agente de backup do Azure, né? Mas a ideia aqui é que a gente faça a gestão independente da solução terceira, né, que o cliente venha a utilizar. Então, normalmente, se o cliente utiliza um Commvault, se o cliente utiliza um Vim, a gente consegue coletar esses logs que são gerados dessas ferramentas, né, via Zabbix mesmo, e reportar e fazer a gestão desse serviço de backup através dessa nossa solução. Então, atende sim. Legal, mais uma pergunta aqui. A nível de cloud, é feito algum trabalho de misconfiguration e compliance? A gente também faz um trabalho de misconfiguration e compliance também, né, dentro dessa infraestrutura. Ali, como uma vez que ele contrate uma oferta ali voltada a nível de segurança, né, essa oferta de compliance, para identificar se você está em compliance, né, junto a essa infraestrutura, a gente consegue fazer não só com serviços gerenciados, como através de serviços profissionais. A gente tem ofertas de serviços profissionais voltadas a misconfiguration e compliance, né, dentro desse ambiente, né, analisando toda
todo o comportamento ali a nível de segurança dessa infraestrutura. Legal. Além do monitoramento de IaaS, que é baseado em nuvem, vocês fazem serviços gerenciados para ambientes on-premises? Fazemos sim, né? Como eu falei, essa estrutura ela foi criada através de baseando-se, né, no Azure como modelo, né? Mas hoje a gente tem cenários de clientes que fazem o monitoramento de infraestrutura local também, né? Então a gente sabe que tem casos de cliente que tem parte da infraestrutura local, parte na nuvem, e a ideia é que a gente faça gestão do ambiente do cliente independente de onde ele esteja. Legal. E tem também aqui uma pergunta, perguntando qual é o custo. Eu não sei aqui especificamente se é sobre o Blue Sky Market, sobre o Analytics, ou se é de um Não, modo não, geral, mas se você puder explicar. o custo de um modo geral, vamos lá. Hoje, a nível de monitoramento e de gestão, todo o custo é baseado por ativos, né, quantidade de ativos. Então, a gente faz uma análise em cima do ambiente do cliente, trabalhando quantos ativos a gente vai monitorar, né? O que é ativo, né? Um exemplo, uma máquina virtual é um ativo, uma VNet criada nessa estrutura é um ativo, um disco atachado a essa máquina é outro ativo. Então, é por ativo que a gente faz o nosso modelo de cobrança atualmente, né? E fica tranquilo, pessoal, que eu vou compartilhar com vocês os valores também, tá bom? Eu vou pegar a Legal, lista de todos os participantes aqui desse webinar e vou compartilhar os valores com vocês. legal. Mais uma pergunta aqui do Fernando. No Blue Sky, para nossos clientes terem a visão do custo como a ferramenta oferece, eles precisam estar embaixo da conta da Cinex, correto? Correto, isso mesmo. Essa ferramenta que eu mostrei para vocês aqui, no caso, o Data Analytics, ele só está disponível para clientes que estão debaixo da estrutura da Cinex, né, debaixo de uma assinatura da Cinex. Então, se você tem ali uma assinatura numa outra distribuição, a gente não consegue entrar a nível, né, de governança igual a gente entrega no Data Analytics, né? Acredito eu que o acesso que vocês têm através de outras distribuições é através de reconcile, né, aqueles arquivos CSVs. Então, justamente para evitar com que a gente entregue esses arquivos, né, no qual a gente tem que fazer diversas alterações aqui para ter visibilidade, a gente desenvolveu essa ferramenta justamente para facilitar a governança desses gastos hoje, né, em cima de infraestrutura em nuvem. Então, isso aqui só funciona debaixo de assinatura da Cimex, isso mesmo. Legal. Tem aqui um comentário que fala que a apresentação foi bem focada em serviços gerenciados de nuvem, mas ele gostaria de saber se é possível atender um cliente que tenha seu ambiente 100% on-prem. É possível sim. Hoje, como eu falei, né, a gente tem cenários de clientes que a gente está monitorando, no caso, só de infraestrutura local, né, a gente faz o monitoramento de links, principalmente agora nessa quarentena, das VPNs, né, criadas. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento a nível de infraestrutura on-premise, sem problema. É como eu falei, né, como a gente construiu toda essa estrutura em cima de Azure, né, todo o modelo de negócio que a gente desenhou foi através de cloud, né? Mas a ideia aqui é que a gente atenda o monitoramento independente de onde o cliente esteja, né? Seja ele numa cloud privada, numa cloud pública, né? Ou até mesmo numa infraestrutura on-premise. Legal. Tem aqui mais duas perguntas do Fernando. A primeira é sobre o billing, né? Qual seria o melhor método para nós, parceiros, oferecer aos nossos clientes o monitoramento e gestão, de forma que o billing desse monitoramento seja para nós e para a Cinex? Isso, da mesma forma que a gente trabalha hoje com o consumo, né, de trabalhar com faturamento indireto, e direto também, a gente pode atuar nesse mesmo modelo, né, para serviços gerenciados. Então, se você quiser faturar o seu cliente final direto, né,
emitir a nota da Cinex direto para o seu cliente final. No caso, a gente tem hoje tudo via formulário, na qual você acrescenta uma margem em cima dos valores que eu vou passar para vocês, né? E a Cinex vai estar podendo faturar esses serviços ali para os seus clientes, junto, acrescentando essa margem que vocês adicionaram, né? Uma vez o cliente pagando, é repassado para vocês o valor. O ciclo é mensal também, né? Todos esses serviços gerenciados, o ciclo de faturamento é mensal também. E conforme eu falei aqui, eu vou compartilhar uma planilha com vocês com os valores dessas ofertas, tá bom? Legal. E o Fernando também gostaria de saber se essa informação que você passou sobre o Blue Sky Analytics, se ela é válida tanto para a AWS quanto para o Azure. No Blue Sky e no Data Analytics, sim, ele é válida para os Isso. dois. É válida para os dois. Isso mesmo. É que Perfeito. a única diferença é que o nível de maturidade que o Data Analytics tem para a Microsoft, ele é maior do que para a AWS. Então, além de entregar uma visão de consumo, né, no de Azure, uma visão a nível de consumo, quando você está gastando por recurso, ele é entregue também, a gente faz uma conexão com o Advisor dentro da Microsoft e a gente consegue trabalhar nas sugestões que o próprio Advisor ele passa a ter, entendeu? A gente consegue ter visibilidade dessas recomendações por essa própria ferramenta, né? Isso a gente não tem disponível ainda na AWS, mas a tendência é que futuramente a gente desenvolva essa ferramenta de Advisor também para a AWS. Legal. E no caso de AWS, ele também precisa estar com o cliente embaixo da Cinex, certo, Sim, Gil? sim, isso mesmo. Independente do provedor, né, se é a AWS ou se é o Azure, ele precisa estar com o consumo ali debaixo, se for na AWS, numa conta da Cinex, e se for, no caso de Azure, de uma assinatura, né, da Cinex. Perfeito. Bom, não temos mais perguntas aqui por enquanto. Em todo caso, pessoal, tem o e-mail do Juliano na apresentação. Nós vamos mandar para vocês a gravação aqui do nosso webinar, a apresentação e a lista de preço das ofertas. Então, fiquem à vontade. Se vocês tiverem outras dúvidas, para entrar em contato com o Juliano ou com o seu vendedor, que com certeza ele também vai poder te ajudar e, se não, vai poder direcionar aí para a pessoa e para o time de serviços aqui da Cinex, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. Tenham uma ótima tarde. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.